Olá, meninas! Agora estamos fazendo o quê? Retornando para a nossa segunda aula. Nós vamos falar agora sobre os EPIs, equipamento de proteção individual. Ah, e vou falar também do equipamento de proteção coletiva. Lembrando bem, hoje em dia se fala muito deles, das luvas, da touca, da máscara, que há muito tempo ninguém nem sabia. Hoje em dia, a máscara virou até o quê? Virou até assim como se fosse um acessório. Isso é para nos proteger, é para prevenir contra a contaminação do vírus. Que vírus? É somente o coronavírus? Não, é de várias doenças respiratórias. Mas olha só, vou compartilhar a tela com vocês aí, para que vocês possam ver o mesmo que a professora. Trouxe aí para vocês o quê? Uma mensagem muito bacana que ela fala assim, ó. Cada escolha, uma oportunidade. E cada queda na nossa vida é um aprendizado. Então, cada atitude tem uma consequência. E aí eu vou deixar um versículo para você refletir. Eu gosto muito que ele fala que todos os vossos atos sejam feitos sempre com amor. Se você quiser ler um pouquinho mais a respeito desse assunto, que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que pôr amor no nosso trabalho, amor no nosso atendimento, para que o nosso cliente saia bem atendido. Está lá na Bíblia. 1 Coríntios 16, 14. Ele fala sobre os nossos votos e atos de amor. Já que agora a professora já falou um pouquinho de amor, já falou sobre as nossas escolhas, vamos falar um pouquinho do que a gente viu, só relembrando agora mesmo? Agora há pouco nós falávamos de processo de limpeza. A diferença entre limpar, desinfectar e esterilizar. O chão, o que nós podemos fazer? Nós podemos limpar, nós podemos desinfectar ele ao ponto que não tenha nenhum micro-organismo lá. Que é isso que é feito lá no chão do centro cirúrgico. A nossa mão, nós podemos fazer limpeza, nós podemos fazer desinfecção, ok? Objetos, de acordo com o tipo do objeto ou do instrumental, o instrumental você pode fazer limpeza, desinfecção e ainda a esterilização. Como atendente de farmácia, o que a professora quer que você saiba? Eu quero que você saiba que existem luvas que são vendidas na farmácia, que elas são luvas de procedimento. Ou seja, ela não é uma luva estéril. Ela é uma luva para, vamos supor, um cuidador de idoso, um técnico de enfermagem, vai cuidar do paciente e vai limpar fezes. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar uma luva de procedimento. Mas, se esse mesmo técnico de enfermagem for fazer um curativo, ou seja, está aberto a pele do paciente e vai usar ali, vai realizar a limpeza, tem que usar uma luva estéril. Então, luva estéril não é a mesma coisa que luva de procedimento. Um fisioterapeuta vai aspirar uma traqueostomia. Aquele paciente que não consegue respirar pelo nariz, é aberto um orifício aqui, ou seja, um estômago, para ele respirar. Aquela sondinha que vai ser enfiada lá dentro é uma sonda estéril, é uma sonda que é vendida na farmácia. Gases é aquele material, ele é quadradinho, assim, que ele é utilizado em curativo. As gases também. Existem gases que não são estéreis, existem gases que são estéreis. Mas agora eu vou desativar um pouquinho o microfone de vocês e perguntar aí, Luma, Maria Alzira, ficou bem entendido esse processo de limpeza, desinfecção e esterilização? Sim. Vocês guardaram bem aí? Anotaram aí sobre o clorexidine? Sim. Se anotaram, agora vocês vão anotar mais um outro produto que a professora vai falar sobre ele. PVPI. PVPI tópico. O que é um PVPI? Guardando bem, sabe o que a professora está falando sobre isso? Vocês irão atender o nosso cliente vendendo luva de procedimento, que é aquela na caixinha que ela não passou por um processo de esterilização. Tem as luvas que são estéreis. Vocês vão vender álcool 70. Então é importante saber para que ele serve. Hoje nós vamos falar agora, nessa aula, já que você anotou isso sobre o PVPI tópico, para que ele serve esse produto? É para limpar, é para desinfectar? Ele é um antisséptico também? Não sei, vocês que vão me dizer depois.
Hoje nós vamos falar do equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva. Tá vendo aqui? Observem aqui comigo. Máscara, touca, jaleco ou avental, luva. Então, existem vários tipos de equipamentos. Mas a pergunta é o seguinte: como que nós podemos nos proteger desses micro-organismos que trazem doenças? Ou seja, micro-organismos patogênicos. Então, se você estiver escrevendo, escreve aí. Tudo que é patogênico é tudo que traz doença para a gente. Como que nós podemos se proteger deles? Bom, é claro que está aí na ponta da tua língua já. Através da utilização de quem? Através da lavagem das mãos, da utilização do álcool 70, utilização dos equipamentos de proteção individual. Olha aqui um exemplo de um profissional que trabalha lá no setor de análises clínicas. Vai analisar ali, ó, um exemplo, se está contaminado, como é que é. Ele tem que usar luva, tem que usar óculos, um avental tampando tudo. Tem certo tipo de procedimento que a luva tem que ser estéril. Então, pensando nisso, olha só, quais equipamentos de proteção individual que são mais utilizados para o atendente de farmácia de uma farmácia convencional? O jaleco. Hoje em dia, a máscara é para todos, tá? Lembrando bem. Mas, ao acabar a pandemia, a máscara não é um equipamento de proteção individual obrigatório para exercer a função do atendente dentro da farmácia convencional. Porém, de acordo com a farmácia dentro de um centro cirúrgico, é obrigatório o uso de máscara, tá? Ele consta como EPI. Existem protetores auriculares, existe luva de procedimento. Então, tudo vai depender do tipo da farmácia que você vai trabalhar. Vai atuar numa farmácia de manipulação? A função do atendente, qual é lá? É separar tudo o material, a balança. O médico foi e fez uma prescrição, então o atendente vai lá, vai pegar a prescrição, vai olhar direitinho, separar todo esse material que o médico prescreveu para ser feito esse produto, para o farmacêutico vir e manipular, ok? Então tem que estar usando tudo bonitinho, ali, tudo certinho, para que esse produto seja manipulado, tudo dentro das boas práticas de higienização da farmácia, tá bom? Tem RDCs para isso. Essas RDCs dentro da farmácia é justamente para cumprir, para que esse medicamento tenha o quê? Tenha toda uma segurança, tenha qualidade, eficácia. A Anvisa, lá na farmácia de manipulação, os produtos que são vendidos, são manipulados, tem que ter autorização da vigilância sanitária também. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ela que cuida da matéria-prima que vai ser utilizada para manipular os produtos. Então, pensando nisso, olha só, o EPI. Então, o que é o EPI? É um equipamento de proteção individual ou um dispositivo que ele é utilizado para quê? Para garantir a vida e ainda, só que, se eu usar luva, vai garantir que eu fique vivo? Não. Se você for lá, não adianta você usar todo o equipamento e ter atitudes. Por quê? Porque existe algo chamado grau de risco. Insalubridade. Tem alguns profissionais que trabalham em determinados setores dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, que ele ganha insalubridade, porque ele é exposto a micro-organismos, ou seja, agente físico, agente químico, agente ergonômico. Então, assim, existe, eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para que você saiba. Só usar EPI não vai garantir que você não tenha acidente. Vai garantir que você vai reduzir a exposição do que de adquirir alguma doença. Então, alguns aparelhos, equipamentos, eles podem ser de uso individual e tem outros que é de uso coletivo. Então, portanto, se existe a necessidade de se proteger, com certeza, então é porque tem algum risco. Senão, por exemplo, nós não precisaríamos usar máscara se nós não se contaminássemos, não é verdade? Então, pensando nisso, existe também os equipamentos de proteção coletiva. Agora, aonde se tem
correntes, fita sinalizadora, cone, placas. Por exemplo, você está andando lá no supermercado ou até lá na farmácia, tá limpando o chão. O cliente, a placa, ou seja, aquele aviso ali, é para evitar um acidente. Então, não é porque a farmácia é legal, não é porque o mercado, ele é bacana, ele pensa na proteção do cliente. É porque isso é lei. Existe uma norma regulamentadora. Olha só, mais uma coisa a ser descoberta. Então, equipamento de proteção individual, luva, máscara, touca, jaleco, protetor ocular. Equipamento de proteção coletiva, fitas, faixas de sinalização, placas. Existem vários, ó. Muita atenção. Quando você está passando num lugar, tem fitas de cores diferentes, cada um indica algo específico. Vou dar um exemplo para vocês dos Correios. O funcionário dos Correios, ele fornece para o funcionário, o RH, o setor que é responsável, que é o SESMIT, Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, o que ele faz? Eles são profissionais que é composto pelo médico, pelo enfermeiro, o técnico de segurança do trabalho, é composto por um técnico de enfermagem. São profissionais que estão ali visando o quê? O bem-estar do funcionário. Então, o que eles oferecem para o funcionário que fica exposto ao sol? O protetor solar. Então, o protetor solar, ele não é um EPI, ele não é um equipamento, ele é um produto que ele é oferecido para quê? Para prevenir doenças. Então, por que se deve usar EPIs? Porque o EPI, ele é ferramenta de trabalho, ou seja, ele pode ser um dispositivo, ele pode ser um produto. Ele está sendo usado para visar o quê? A proteção do trabalhador. Quanto mais expostos nós somos, seja um agente físico, esses agentes são agentes do ambiente que eu estou falando, tá? Seja ele físico, seja ele químico, seja ele biológico, nós estamos protegendo a nossa saúde, ok? Então, só um instantinho. A água não é um EPI, mas ela ajuda o quê? A lubrificar minhas cordas vocais. Então, a água, diferente do protetor solar, a água não é EPI, mas o protetor solar é um EPI. Então, amor próprio é muito importante. Quem se ama, se cuida. Pensando nisso, e na farmácia, como é que funciona? O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, porque os conselhos eles são regionais, cada estado tem um. Por exemplo, no Paraná é CRF, em Minas Gerais, CRMG, aqui o CRFSP, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Existe o quê? Uma instrução normativa de número 9, número 10, de 17/8/2009. O que ela fala? Ela fala, se você quiser anotar aí, depois realizar uma breve leitura, é importante você saber sobre isso. Saber como é que funciona esse equipamento de proteção individual, como é que essas normas de boas práticas farmacêuticas. Você viu que eu falei lá para você? Que se você decidir trabalhar, seja na farmácia de manipulação, você não vai poder entrar lá com o cabelo solto para poder ser, por mais que você é uma atendente experiente, não estou pondo em pauta que é a tua competência profissional. Eu estou pondo em pauta disposições que são utilizadas para garantir as boas práticas farmacêuticas, para que tudo que seja feito ali, por mais que é manipulado, não é pronto, seja feito tudo dentro de uma higienização, tudo dentro de uma limpeza. Então, não é de qualquer jeito, cada farmácia é de um jeito, não. Isso é feito tanto em farmácias quanto em drogarias. Falando sobre isso, lembra? A diferença de farmácia e drogaria? Lembra aí, Maria Alzira? Que a farmácia, ela vende e manipula. A drogaria só vende medicamentos prontos. Anota aí, viu, Luma? Depois é muito importante saber a diferença entre uma drogaria e uma farmácia, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, existe uma resolução. Resolução 44, 17 de agosto de 2009. Então, o que a Anvisa fala? E é importante você saber disso. Tanto, independente de qual tipo de farmácia que você vai trabalhar, que todos os funcionários, eles devem ser capacitados quanto ao cumprimento da legislação. Então, tem uma lei
tem uma norma regulamentadora que é estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Então, que o trabalhador saiba que as farmácias e as drogarias existe algo chamado procedimento operacional padrão do estabelecimento. Então, o estabelecimento farmacêutico, ele sabe que o atendente tem que usar o quê? Tem que usar os EPIs. Todo o pessoal, inclusive da limpeza, da manutenção, não importa, passa por um treinamento lá nos primeiros dias de trabalho. Tem que ter alguém que vai te dizer, é importante o autocuidado. Se você, sobre as instruções de higiene pessoal, de higiene do ambiente, sobre a sua saúde, as condutas que você tem ali sobre essa higienização que a professora está falando hoje na aula. Que o álcool 70 não é só em época de pandemia, não. Ele deve ser utilizado ali, ter sempre o seu paninho em mão, entre um cliente e outro, viu que a farmácia está vazia, começa logo, passa, higieniza seu aparelho de trabalho, realiza a desinfecção lá no balcão e manter o seu ambiente, ou seja, são condutas de elemento básico para prevenir ali os micro-organismos, ou seja, para garantir a qualidade ali dos serviços aos nossos clientes, entendeu? Ter um ambiente sempre limpo. Você imagina na farmácia que você vê que o balcão está todo encracado assim? Você não vai querer se tornar cliente num lugar assim, não é verdade? Trouxe para vocês aqui, claro que não é dentro da realidade de vocês, mas só para que vocês saibam que todo equipamento de proteção individual, ele tem que ter algo chamado CA, ou seja, Certificado de Aprovação. Aprovação por quem? Pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha um exemplo desse óculos. Isso aqui é um óculos pirata. Ele falhou. Ou seja, poderia causar o quê? Cegueira nesse cliente para sempre, Se esse produto tivesse sido passado, não fosse um produto pirata, não é todo país por aí que existe esse selo de qualidade. A Anvisa existe. Aqui no Brasil nós temos isso, porque nós temos normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Só um detalhe, isso não é de agora não. Desde 1978 tem essas normas. Só que, por exemplo, para a área da saúde, tem uma norma que ela é específica dos EPIs. E existe uma NR, que é a NR32, ela é enorme. O que ela fala? Sobre os equipamentos de proteção individual de todos os profissionais da área da saúde. Se você estiver anotando aí, anota depois para você realizar como leitura de apoio, para reforçar isso que nós falamos na sala de aula. Se quiser algum conhecimento a mais sobre isso, realize essa leitura lá. Existem alguns locais que não respeitam. É claro que isso aqui é uma brincadeira. E se não for? Tem alguns lugares onde não se oferece EPI. Aqui no Brasil é obrigatório o recebimento do EPI. Você acha que dá para o soldador trabalhar com papel? A resposta é não, né? Agora, dá para um serralheiro, para se proteger ali do pó, usar plástico? A resposta também é não. E na construção civil? Imagina, cai uma pedra lá de cima, pronto, matou na hora. Então, a professora quer que você se atente que você não vai usar ou deixar de usar o equipamento de proteção individual porque você gosta ou porque você é uma pessoa bacana. Um exemplo, antes não era uma lei municipal ou até mesmo uma lei em todo o território nacional. Para você entrar no mercado, você precisa estar usando máscara. Antes não era assim. Mas por causa da pandemia se tornou obrigatório. É lei, é legislação. Você não cumpre se você quer, é obrigatório. Ou você não entra. Farmácia também. Ou o cliente usa máscara, ou ele não entra. Você, quando é funcionário, primeira semana de trabalho, você assina ali, você deixando claro que você recebeu as informações, porque se passar um profissional da vigilância sanitária, quem é multado é o hospital, é a farmácia. Vocês sabiam disso? Então, você não usa, mas o hospital pode receber, em primeiro lugar, uma advertência e depois uma multa.
quer dizer que os profissionais dali estão colocando em risco a saúde de um profissional. E isso não pode, ok? Aconteceu um acidente de trabalho, pronto. Preciso abrir uma CAT. Então, CAT, em inglês é gato, mas não é um gato não, tá? A sigla CAT quer dizer Comunicado de Acidente de Trabalho. Por que eu preciso abrir isso aqui? Vou desativar o som de vocês. Luma, Maria Alzira, alguma de vocês tem conhecimento por que após acontecer um acidente dentro do seu local de trabalho, você é obrigada a abrir um comunicado? Você tem esse conhecimento, Maria Alzira? Não. Não? Eu também não. Não? Então, assim, vamos supor que você está lá dentro de uma farmácia hospitalar, você escorregou, caiu, quebrou o braço. Automaticamente tem que ser realizado a abertura de uma CAT, porque o Ministério do Trabalho, a empresa paga o seu salário até uma certa data, correto? Houve algumas mudanças na lei, onde antes era assim, até o 15º dia ali, a empresa pagava, depois você entrava em afastamento pelo INSS, ou seja, Instituto Nacional de Segurança. Então, esse instituto, ou seja, o INSS, ele tem um seguro, ele vai manter enquanto você é trabalhador, por isso que é descontado ali, né? Tem um fundo do trabalhador. Então, você fala assim, poxa, professora, como é que isso funciona? O Ministério do Trabalho é interligado com o Ministério da Saúde, que é interligado com a Previdência Social. Os 3 andam de mão dadas. Aconteceu um acidente, uma cópia desse comunicado dessa CAT vai para você, uma cópia vai para o hospital para ir para o RH, a outra cópia vai para o INSS, ou seja, não é feito numa via só, não. Tem que estar, vamos supor que é onde a Maria Alzira está, o chefe é aquela pessoa ali que não liga, ele não cumpre as normas que são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, ele não está nem aí se o funcionário está doente ou não está doente. Começa muita gente no mesmo lugar se afastando pelo INSS, ou seja, Previdência Social, e aí eles vão mandar um fiscal lá para saber o que está acontecendo naquele lugar que está aparecendo um monte de gente acontecendo acidente. Será que são os funcionários que não receberam treinamento? Será que lá o técnico de segurança do trabalho, ou a enfermeira do trabalho, ou alguém da equipe do SESMIT não está supervisionando? Então, não é assim, eu uso máscara se eu quero, eu uso luva se eu quero, eu uso jaleco se eu quero. De acordo com o local de trabalho, o equipamento de proteção individual e coletivo, ele é obrigatório, não é se você quer. Então, você tem que preencher ele adequadamente, relatando tudo o que aconteceu. Tem normalmente um profissional que preenche isso, porque, Maria Alzira, responde para mim, se nesse acidente que eu mencionei aqui agora, você caiu, quebrou o braço e você precisou fazer uma cirurgia e vai ficar lá o médico falar para você assim, pelo menos 90 dias para você voltar a trabalhar. Nesse meio tempo, quem que vai pagar o seu salário? Ou quem vai te sustentar? O INSS. Desculpa, não entendi. O INSS. Isso. Entendeu o que a Previdência quer saber? Aí eu tenho que fazer o CAT, no caso. Isso. Então, fique bem atenta aqui. Tem que ser feito a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Por que tem que preencher ele? Porque tem que saber, vamos supor, Maria Alzira, que você vá e essa cirurgia não der certo e prejudicou a tua coluna e você vai ter que ficar inapta, você não vai conseguir voltar a trabalhar mais. Essa CAT, ela é muito importante, porque se você não abrir ela, como é que você vai provar lá que foi no trabalho, que foi devido ao seu trabalho que isso aconteceu, que é para a Previdência afastar você?
Como é que você vai fazer isso? Não sei, professora. Informar? Não. Você vai provar através da sua CAT. A CAT prova que você se acidentou no trabalho. A mudança que eu vou pedir para vocês anotarem e lerem aí, que é importante vocês saberem que agora, 2019 para 2020, mudou. Existia algo chamado acidente de trajeto. Vamos supor, Maria Elzira, você está saindo da tua casa indo para o seu trabalho. No meio do caminho, alguém bateu no seu carro, você se machucou. Ali, quando você desse entrada no hospital, automaticamente ia ser aberta a sua CAT, você já entraria com um acidente de trajeto. Agora, isso houve alguma... Aconteceu isso comigo, professora. Oi? Já aconteceu exatamente isso comigo. Isso, e o que você fez? Como que foi? Minha amiga me socorreu, ela fez todo esse procedimento aí. Porque, para garantir que aquilo ali que aconteceu, você não estava indo para outro lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu com pessoas que eu conheço, que é assim, ó, trabalha um exemplo na Brigadeiro Faria Lima. O filho estuda lá no centro e a pessoa mora no Boa Vista. E aí, nesse dia, só que não foi um desvio, mas o que acabou acontecendo? Estava se reformando a avenida. O ônibus mudou de trajeto. Nessa mudança, numa virada, o ônibus virou de uma vez, ela escorregou e quebrou o braço. Quando ela foi tentar dar entrada no afastamento de acidente de trajeto, o INSS não quis aceitar. Você sabe por quê? Porque aonde foi relatado que ela caiu, não era o percurso que ela fazia do trabalho para casa. Aí, como que ela teve que provar? Teve que entrar em contato com a prefeitura, teve que pegar um documento provando que nesse dia eles estavam mexendo com reforma e que o ônibus precisou sair fora do trajeto convencional dele e que ela se machucou por isso. Então, o que isso quer dizer? A CAT é um documento a nosso favor e é um direito e uma obrigação nossa, entendeu? Para nos ajudar caso algo nos aconteça. Entenderam a importância da abertura da CAT? Então, se você entendeu, o que a professora sempre fala, comece a se observar enquanto é tempo. Se você trabalha numa empresa, a CLT, que é um tipo de registro que você recebe ali, é um regime onde você tem essa garantia, entendeu? Esse serviço, o estar registrado, te assegura pela Previdência que se acontecer algo, existe muitos casos que as pessoas aguardam muito, espera, sim, existe. Existe uma série de dificuldades, existe uma série, mas enfim, mas você tem isso. E tem pessoas que elas são autônomas e que acabam às vezes não pagando imposto, e ela fica doente, ela fica ali passando por uma situação muito complicada. Por isso, quando se é profissional autônomo, não se vive em regime de CLT, tem que se arrumar alguma forma de ali se segurar, seja por previdência privada ou previdência social, ok? Então, hoje, o que a professora quer que vocês saibam dessa aula? Que existe algo chamado equipamento de proteção individual, que o atendente de farmácia, dentro da farmácia hospitalar, é um tipo de EPI, é o EPI ali, desde, se for uma farmácia dentro de um centro cirúrgico, tem que usar algo chamado PROPÉ, é de proteção para pôr no pé, porque o pé que você pisou lá fora, você não pode pisar no chão do centro cirúrgico. Tudo isso para evitar contaminação. Numa UTI, é um tipo, se for numa farmácia normal, vai exigir de você o jaleco, que é o uniforme. A máscara, que é obrigatória, que é uma lei municipal, e de acordo, se você for colocar a mão em sangue ou alguma coisa parecida, para você jogar um produto contaminado, a luva. Dentro da farmácia hospitalar, independente de qual farmácia que você vai atuar, você deve receber um treinamento que você tem ciência, você assina um documento, isso fica guardado lá no RH da empresa, aonde você toma ciência que existe uma norma regulamentadora, que você é obrigado a usar, e que o fato de você não usar, você pode receber a advertência em primeiro momento,
e de repente ser mandado embora, até mesmo por justa causa. Por que isso? Porque se o fiscal da vigilância sanitária ali passou do Ministério, lembra dos acidentes que eu falei? Começou a acontecer muito acidente ali. Vai ali alguém, vai um fiscal, passa e vê que você também não está usando, a empresa que recebe a multa. Se isso ficou claro, legal. Olha só, próxima aula, nós estamos aí rumo à reta final do nosso curso. A professora vai falar sobre receitas. Por que existe diferentes cores de receitas? Tem receita que chega na farmácia que é amarela, tem receita que chega na farmácia que é azul, tem receita que chega que é em 2 vias, tem receita que chega... Mas como é que é isso? A vigilância sanitária fiscaliza a farmácia? Próxima aula nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Como é que eu sei para que serve cada tipo de receita? É esse que a professora vai abordar na próxima aula. E é muito importante você saber que após quantas horas tem que passar para a vigilância sanitária que essa receita está lá parada. Se o médico não preencher alguns requisitos ali dentro dessa receita, você não pode vender o medicamento para o paciente. E olha uma coisa que eu vou falar. O paciente fica chateado e bravo quando acontece do médico esquecer de preencher alguma informação ao ponto de você ter que negar a venda desse medicamento. Aí nós vamos falar na próxima aula. O que você faz ali? Qual que é o seu papel se o paciente, o cliente, a hora que ele te entregar a tua receita, não tiver preenchido como deve? É isso que a gente vai falar na próxima aula, combinado? Então, assim, ó, como eu já falei anteriormente, daqui a pouco a professora vai estar enviando atividade, daqui a pouco não, amanhã eu vou estar enviando atividade para vocês. São perguntas sobre o que nós falamos, tanto nessa aula como na anterior. Exemplo, o que é um equipamento de proteção individual? O que é uma norma regulamentadora? Quem é que fez essas normas? É o Ministério do Trabalho? Então, quer dizer que a farmácia pode receber multa se você não usar? Você assina algo dizendo que você está ciente? O que é a CAT? Por que é importante eu abrir a CAT? Porque se acontecer algum acidente, aquele é um documento que vai me ajudar, de repente, no futuro. Só que tem um detalhe, quanto mais CAT se abre, mais, de repente, problema essa empresa vai estar enfrentando. Ok? Então, tá aí a dica. Bem, diante disso, a professora também vai perguntar ali na nossa aula anterior. Vou pôr perguntas do que a gente falou. Qual é a diferença entre limpeza, infecção e esterilização? Então, se ficou com alguma dúvida sobre essa aula, coloca lá no grupo, que a professora está à disposição de vocês. Para quê? Se não quer perguntar aqui ao vivo, pergunta lá pelo grupo, que eu vou estar auxiliando vocês. Combinado? Vou encerrar nossa aula com a seguinte frase. Reflitam sobre ela. Que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de esperança, mas o hoje me sirva como o melhor presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Repense sobre isso. O hoje é a única garantia que nós temos, porque o amanhã é só experiência, seja boas ou seja ruins. E o amanhã é a nossa esperança de dias melhores, é a esperança que tudo isso que está acontecendo em nossa vida vai embora e que Deus cuide dos corações daqueles que perderam seus familiares, tá bom? Ó, a professora agora vai desativar o microfone de vocês. Luma, Maria Alzira, a respeito do que nós falamos aí na aula, até agora sobre os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Não. Não. Pô, Maria Alzira? Também não, Deu professora. para aprender direitinho? Deu sim. Ok, então, meninas, a professora vai interromper o compartilhamento de tela de vocês, agradecendo a participação de vocês na aula. Vocês podem não estar aparecendo aí, mas a professora conhece vocês, sabe que vocês estão anotando aí tudo bonitinho, tudo certinho. Então, já que a bateria está rumo a acabar, final de noite, já com chave de ouro, eu vi a mensagem ali, Maria Alzira. Gente, grande beijo,
Fiquem com Deus. Semana que vem, vamos Beijo, aguardar professora. aí qual é o retorno, se o nosso estado vai permanecer na fase vermelha ou não. Se não permanecer, estaremos aqui presentes, mas o CRA vai colocar lá no grupo, vai estar entrando em contato com vocês, se a gente fizer presencial. Caso contrário, nos vemos aqui, então, nesse mesmo canal e nessa mesma telinha, no mesmo horário, ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Ok, Até semana beijo. que vem. Beijo, Numa. Beijo. 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 Até semana que vem. Beijo.